Então, beleza, pessoal. Ontem a gente falou sobre as bases dos doshas, a gente falou um pouquinho sobre os principais atributos, pesado ou leve, quente ou frio, úmido ou seco, e a gente fez uma passada sobre os atributos do processo digestivo e como gerar vitalidade no processo digestivo, né? Como gerar harmonia no processo digestivo, equilibrar os doshas de acordo com isso, equilibrar o seu processo biológico. E aí eu expliquei um pouquinho sobre o que é o adoecimento, né? Que o adoecimento é um estado, seja pesado ou leve, seja quente ou frio, seja úmido ou seco, mas é uma característica dessa que está acontecendo há muito tempo no seu corpo, há tanto tempo que isso está chegando a sujar um monte de tecido. Então a gente passa a ter um entendimento de que o adoecimento ele é mais ou menos uma soma de falta de sabedoria, que aquilo está acontecendo com você, então falta de percepção, falta de conhecimento, somado a um tempo. Então passa um tempo e junto desse tempo que foi passado, você também passou um tempo acumulando uma toxina, né? A gente deu uma estudadinha no processo digestivo no vata, no pitta, no kapha, no espaço vazio, na boa transformação e na boa mucosa. Então hoje a gente vai estar falando justamente da próxima coisa do processo digestivo. Então você fez o processo digestivo adequadamente, agora você vai começar a gerar tecido com aquilo que você digeriu. E esses tecidos que vão sendo gerados, eles têm características predominantes de cada um deles. E de acordo com a produção desse tecido, de boas ou de más qualidades, você vai ter até sensações boas ou ruins no seu corpo e na sua mente. Então vamos fazer uma recapitulação rapidinho do processo dos doshas. Vamos entrar no entendimento do processo fisiológico rapidinho, porque a gente falou tudo isso ontem. E aí a gente vai começar a falar de produção de tecido, beleza? Deixa eu organizar aqui. Beleza. Então, pessoal, quando eu falo em processo digestivo, eu estou dizendo que as minhas fotos não estão simétricas. Eu estou ciente disso, isso agrava muito meu pitta, né? Então, beleza. Vamos fazer uma abertura? Vamos sentar a coluna ereta, manter a concentração no momento presente. Agradeço a presença de todos, a oportunidade de passar um conhecimento que me é tão útil. Posso ser útil a todos aqueles que têm interesse de me ouvir nesse momento, pelo aprendizado do Ayurveda e o bem comum a todos os seres. Que assim seja. Namastê, boa live, vamos lá, galera. Então é o seguinte, vamos construir a ideia do processo digestivo mais ou menos como a gente fez ontem. A nossa digestão precisa de 3 grandes coisas acontecendo bem. Espaço vazio, aquela sensação de vazio, aquele barulho, aquele negócio... Ou seja, tem espaço vazio, meu estômago está até ecoando espaço vazio. Vou desativar os comentários um tempo, tá, pessoal? Desativei comentários. Beleza. Então, primeiro, vata, espaço vazio. Segundo, preciso daquela queimação, preciso daquela energia de fogo, daquela coisa que eu sinto que tá se movendo, aqueles sucos gástricos, aqueles sucos biliares. Pita, segunda coisa, tá? Então eu preciso de um espaço vazio, preciso de um fogo digestivo transformador. E eu preciso de uma boa mucosa. Então eu preciso, como eu disse, se a pessoa está muito magra, uma ideia muito boa para a pessoa que está magra é ela comer o doce primeiro, porque vai gerar adesão. O doce ele gera grude, ele gera muco, né? Ele gera mucosa. Então o muco, quando a gente fala muco, né, o cara, muco de nariz. Não, não é bem isso. O muco, a fleuma, é aquilo que promove lubrificação no corpo, é aquilo que promove adesão. Então, se eu pegar uma banana verde, eu jogo a banana em você, a banana bate e se pá, volta em mim. Agora, se eu pegar uma banana madura, aquilo unta, né, abraça a pessoa, taca em você, a banana explode na sua cara e gruda ali, porque ela tá cheia de muco, tá cheia de fleuma. E essa fleuma ela é tão bem-vinda quanto uma boa quantidade de fogo digestivo, que é tão bem-vindo quanto uma boa quantidade de espaço vazio. Então, o processo digestivo adequado, ele está ligado com esses 3. Quando você tem espaço vazio, o alimento se mistura. Se mistura com o suco gástrico, que vai pegar as grandes partículas e quebrar em partículas pequenas. E como aquilo está sendo misturado e quebrado em pequenas partículas, o único motivo para isso ser absorvido é porque o seu corpo puxa para você, ele gruda aquilo nele. E a gente está falando da fleuma estomacal. Então esse processo tridosha ele precisa ser respeitado completamente.
E aí a primeira coisa que a gente entende é o seguinte, não dá para você imperar sua alimentação dentro de um campo só, de um grupo só de alimentos. Então, não adianta tu querer comer só verde, você querer comer só castanha, você querer comer só carne, você querer fazer só panqueca de aveia, você querer fazer só dieta de fruta. Não adianta tu querer fazer só uma coisa, porque o seu processo digestivo precisa dos três. Então, quando você come uma salada, ela é fria, seca, ela aumenta o espaço vazio do corpo. Então, o que quer dizer, se você come salada demais, ela vai esfriar seu fogo digestivo e vai ressecar. Mas se você está com a sensação de peso, não estou falando se você está pesado, se você está com a sensação de peso, você se sente enfadonho, não quer nem sair da cama porque você fala, nossa, estou muito pesado, salada pode ser uma boa opção. Agora, uma outra opção muito legal, e é justamente esse o ponto em que eu implico muito com as saladas, porque as pessoas não fazem uso das especiarias. Primeira coisa que a pessoa faz para emagrecer é começar a comer salada. Salada ela aumenta o espaço vazio, mas ela diminui o fogo digestivo. As especiarias, cravo, canela, gengibre, erva doce, cardamomo, anis estrelado, noz moscada, cúrcuma e por aí vai, elas aumentam o fogo digestivo e elas aumentam o espaço vazio. Então a especiaria seria no papel ser a melhor coisa para a gente perder tecido gorduroso, tá? Então, beleza. Entendendo do processo digestivo, que o processo digestivo ele vai ser assim, resumindo, para a gente começar finalmente um tema novo no dia de hoje, na noite de hoje. Quando eu faço a boa digestão, eu vou eliminar, vou mandar para baixo o que eu não estou afim e vou mandar para o meu fígado para começar a ser sintetizado e virar tecido o que eu quero de bom. Então, muitas vezes a gente não entende direito o que o fígado faz. Depois de mais ou menos 1 ano e meio de estudos, depois de eu me formar em Ayurveda, que eu comecei a entender essa função do fígado. O fígado ele é plasmador. Ele vai pegar a banana que está misturada com o suco gástrico, ela misturou por causa do vata, com o suco gástrico porque tem o pita bom ali. E essa banana, ela foi puxada pela veia porta para o fígado, né, para cá, para o lado de cá. Então ela foi puxada até o fígado com a ajuda de uma inteligência vata, que move, vata é movimento, então ela move as coisas, mas também com a ajuda de uma fleuma, que gera adesão. Então tem que ter uma boa adesão. Então quando você tem lá a sua banana enviada para o seu fígado, que está misturada, por causa do vata, com o suco gástrico, por causa do pita, e ela está com uma boa adesão por causa do kapha, o seu fígado olha para aquilo e fala assim, mano, isso é quase eu, né? Isso é quase eu, porque tem o meu suco gástrico, tem a minha fleuma, mas eu estou reconhecendo aqui que eu sou um órgão muito inteligente, que isso aqui ainda é banana. Como isso ainda é banana, eu vou fazer uma releitura desses elementos, vou fazer uma ressignificação disso, e é como se o fígado pegasse vou chamar de lixo, mas não estou querendo dizer que é lixo. O fígado ele pega todo aquele bolo alimentar e ele espreme o chorume daquilo. E aquele chorume, a gente pode pensar no chorume como uma coisa que não tem um cheiro muito bom, mas para a planta, né, para os seres mais básicos, o chorume ele é a coisa mais rica que existe. Ele é um néctar do que foi alimentado, do que você ingeriu. Então, esse néctar do que você ingeriu, o que você ingeriu vai sofrer uma releitura, né? Primeiro ele vai ser selecionado o que vai virar cocô e o que vai virar tecido, e o que vai para o fígado virar tecido recebe uma releitura. E essa releitura é um entendimento de como formar um tecido humano. Por isso que eu falei ontem que essa parada de tem que comer proteína da carne para gerar proteína humana não faz sentido algum. Porque tudo que você ingere que não é você vai passar pelo processo digestivo, vai ser quebrado em pequenas partículas e depois vai ser realocado dentro dos seus tecidos para se tornar parte de você. E esse processo a gente chama de formação de dato, formação de tecido. Os datos para o Ayurveda, a gente fala que são 7 datos, são 7 tecidos que dão suporte à vida. Tá? Então todos os outros tecidos derivam desses 7 tecidos iniciais. O primeiro desses 7 tecidos, ele acontece 3 horas depois que você comeu a banana. Então tu comeu a banana, mais ou menos nas próximas 3 horas você está fazendo essa releitura. E aí, se for uma coisa de rápida absorção, como uma laranja, é tipo isso, 2, 3 horas. Se for uma coisa como um feijão, vão aí 8, 10 horas. Mas você vai transformando aquele alimento que você ingeriu no primeiro dos 7 tecidos. O primeiro tecido ele chama plasma. Plasma, ele flui pelo seu corpo, ele flui por todo o corpo. Ele é responsável pela produção dos glóbulos brancos, pela contenção das capacidades, pela produção não, pela contenção dos glóbulos brancos,
O plasma ele é responsável por transportar os nutrientes para o corpo todo e por puxar as toxinas para mandar embora pelo sistema linfático. Então esse é o primeiro dos 7 tecidos. O plasma ele é basicamente elemento água. O plasma ganha a hemoglobina e vira sangue. Então o que era água ganha fogo. O que era plasma ganha hemoglobina e vira sangue. Agora o plasma ele não é mais plasma, ele chama sangue. E ele transporta calor, ele transporta oxigênio, ele transporta bile e ele passa então a ser uma sede do elemento fogo e água, tá? Então esse é o sangue. Um bom sangue, ele é responsável por mandar calor para as extremidades, ele é responsável por manter o seu fogo digestivo ativo, um bom brilho, uma boa rugosidade na pele, calor e paixão nas funções da vida. Quando a gente pega o plasma, então, e densifica esse plasma, então tem aqui o sangue correndo pelas minhas veias, que acho que não está dando para ver, até porque nem está dilatado. Você pega esse sangue e vai gerando pressão no sangue, vai gerando pressão, até que esse sangue começa a se compactar. O que compacta do sangue? As camadas proteicas. E aí você pega o plasma, ganha hemoglobina, vira sangue. O sangue ele compacta e as camadas proteicas vão virando os tecidos musculares, que então, tecido muscular é o nosso terceiro tecido. O tecido muscular ele é responsável por promover a proteção da estrutura do corpo. Então ele está ali para promover a proteção, para promover o vigor e o desempenho. Então o indivíduo que tem um bom tecido muscular, ele tem vigor na vida, ele tem um bom desempenho nos aspectos gerais da vida. E o indivíduo que tem pouco tecido muscular, ele tem um desempenho nos aspectos gerais da vida, não só em esporte, mas ele não tem vigor para realizar as funções da vida. Aquela parte que é difícil de fazer, que tu tem que trabalhoso, ele vai fugir daquilo, mesmo que seja uma coisa psicológica, mas cada tecido é responsável, cada um dos 7 tecidos é responsável por uma sensação fisiológica. A gente chega então no quarto tecido. Quando você vai produzindo plasma, você vai produzindo sangue, você vai produzindo tecido muscular, você vai também, quando as proteínas vão se agrupando, vai decantando, né? Decantando é tanto para baixo quanto para cima, então o processo de deixar aquilo parado vai fazer o que é pesado descer e o que é pesado subir. E o que é pesado é o tecido gorduroso. O que é leve, desculpa. O que é leve subir. O que é leve é o tecido gorduroso. Cara, pô, mas a gordura é pesada. Não, gente, não. Gordura não é pesada. Você pega aí o óleo. O óleo é um tipo de gordura. A gordura boia na água. Você pega os animais que vivem em locais frios, eles têm tecido gorduroso e todos eles boiam. Então, quanto mais magra a pessoa, menos tecido gorduroso ela tem, mais ela afunda. Então, a gordura é leve. Se você olhar aí na internet o que é 1 kg de músculo, tu vai ver que é uma coisa desse tamanho. Se você olhar o que é 1 kg de gordura, você vai ver que é uma coisa bem grande. Então, o músculo ele é pesado, ele é feito por compactação. A gordura ele é feita porque ela boiou, tá? E aí o que boiou para cima aqui de tecido gorduroso é responsável pela proteção sentimental e pela reserva de energia do corpo. Então aquele indivíduo que ele não se sente emocionalmente protegido é muita falta de gordura no tecido, muita falta do tecido gorduroso no corpo, tá? E quando esse tecido gorduroso boiou, para ele boiar é porque ele se separou de alguma coisa, que é o tecido mineral. O tecido mineral decantou e foi para baixo. O tecido mineral, ele por ir decantando, ele vai formando. Se você for numa salina na beira do mar, se você for para os lados de Cabo Frio, você vai ver que a flor de sal é um sal da nossa salina normal ali, que quando bate o vento, os sais mais leves vão batendo em cima das dunas de sal e formando umas flores. O próprio contato do sal com um outro sal faz com que ele grude ali, ao invés de ele continuar e ir embora, né? E isso forma a flor de sal. O nosso tecido ósseo ele é formado simplesmente porque está caindo cálcio e outros minérios ricos em cima dele. E a gente vai formando então por compactação e decantação o tecido ósseo. Agora, o que não é muito denso, como o sal, que eu dei exemplo da flor de sal, mas é muito mais fininho ali, mas ainda é mineral, passa pelos poros do tecido ósseo e vai fazendo o tecido nervoso. Então, o quinto tecido é o tecido ósseo. E esse tecido ósseo, ele vai se formando pelo processo de decantação dos minérios que não foram aproveitados no quarto tecido, que é o tecido gorduroso. E o tecido ósseo ele é responsável pela estrutura e disciplina da vida. Então, o camarada não tem estrutura, ele está meia-noite e meia, acordado, descendo escada, com uma gata jovem, louca, correndo pela casa. E aí,
toma um tombo, o tecido ósseo dele não teve disciplina de não estar ali naquela circunstância, né? É piada, mas é muito assim que a gente vê as coisas. A falta o excesso de disciplina de um indivíduo capricorniano, por exemplo, está totalmente ligado com a densidade óssea desse indivíduo. Se o camarada Capricórnio observar, ou quem tem um Capricórnio na família, observa como o andar dessa pessoa, por mais que ela possa ser leve, ele é um andar mais pesado, faz mais barulho do que as outras pessoas, porque é um signo que naturalmente o tecido ósseo é mais denso. Então, se eu pegar um volume corporal, né? Volume, eu estou falando a quantidade de espaço que o meu corpo ocupa, de um capricorniano e, por exemplo, de um libriano, o Libra ou os Gêmeos, eles são muito mais leves e vazios. Então, no mesmo volume corporal, um signo que tem mais densidade óssea vai apresentar mais peso. Tá? Eu estou te falando uma coisa que eu já fiz teste. Acho muito interessante a gente ter muito tempo de prática, que a gente pode começar a fazer uns testes meio doidos desse tipo, né? Então, beleza. Seguimos então do tecido ósseo, que gera disciplina e estrutura, e a gente vai então para o tecido nervoso, formado dentro dos ossos por aqueles minérios mais ricos que passaram pelas camadas de cálcio do tecido ósseo. E a gente, dentro dos tecidos ósseos, vai formando as medulas. Com uma boa quantidade de tecido nervoso, a gente fica inteligente, a gente tem uma boa memória, a gente tem uma boa capacidade cognitiva, uma boa capacidade de raciocínio, e a gente consegue diferenciar o certo do errado. E aí você vai tendo essa boa memória, essa boa consciência, essa boa produção hormonal, esse tecido mais rico, mais oleoso, aí sobra. Sobra o quê? Plasma. Um bom plasma, ele gera contentamento pela vida. Um bom tecido sanguíneo, ele gera paixão. Aquele cara vermelho está apaixonado. Um bom tecido muscular, ele gera coragem. Um bom tecido gorduroso, ele gera vigor para manter as funções da vida, né? Aquele vigor de manter, tá? Um bom tecido ósseo gera disciplina e estabilidade. Um bom tecido nervoso gera cognição e inteligência. Quando você tem esses 6 tecidos em abundância, aí tu tem o 7º tecido, que é o tecido reprodutivo. Como você tem todas as abundâncias dos tecidos anteriores, é hora de passar à frente essa informação dos dados, dos tecidos. E aí a gente começa a falar nessa riqueza do Ayurveda, de te dizer justamente qual é o tecido que está enfraquecido, qual é a propriedade que está faltando nesse tecido e como que você pode equilibrar isso de acordo com a alimentação, de acordo com o exercício de yoga, de acordo com uma meditação, uma respiração, ou então mudando um pouco seus hábitos. Deixa eu dar uma olhadinha no meu roteiro, que eu fiz essa leitura dos 7 tecidos, a minha gata já deu uma volta aqui pelo sofá. Beleza, e aí acontece o seguinte, pessoal. Quando eu tenho a produção dos 7 tecidos, eu fiz um bom plasma. Olha só, plasma em déficit, né? Eu estou produzindo pouco plasma, a pessoa fica seca para a vida, tá? Estou produzindo pouco sangue, a pessoa fica fria. Seco é quem não sente. Frio é aquele cara que sente, mas fala, não senti não, estou supremo ao seu sentimento. Então a pessoa finge uma coisa, é frieza. Pouco tecido muscular é medo. Pouco tecido gorduroso é pouca capacidade de sustentar as decisões da vida, pouca capacidade de acordar com um estado mental, um estado físico e continuar, manter aquilo. A gordura ela é um estabilizante dos estados psicológicos e físicos, tá? Falta de tecido ósseo, falta de disciplina na vida. Camarada da osteoporose, aí tu vê que a pessoa vira à noite acordada, ela não tem disciplina alimentar, ela pula a refeição, tá tudo muito ligado. A falta do tecido ósseo, falta do tecido nervoso. Cara, o conceito de burrice existe dentro do Ayurveda, é uma pessoa que tem o tecido nervoso com baixa qualidade. Tá? Então a gente vê às vezes marcas acinzentadas nos olhos, a gente vê anemia, a gente vê língua inchada, pessoa branca, opaca, acinzentada, são sinais de um baixo fogo digestivo, de uma baixa densidade de tecido nervoso, tá? Então você cura, entre aspas, a burrice com dieta, com rotina, com especiaria, tá? E eu estou falando burrice aqui, burrice é o que cada um acha, a falta de cognição. E aí a gente chega no 7º tecido, no tecido reprodutivo. A falta de tecido reprodutivo tira justamente a paixão pela vida. Tá? Então faz a pessoa não tá muito afim de viver.
Então, quando a gente fala nos 7 tecidos, a gente está dizendo assim, ó, o plasma ele é água, o sangue ele é fogo e água, o tecido muscular ele é fogo porque é vermelho e tem movimento, tem aquecimento, mas ele também é terra porque ele promove estrutura. O tecido gorduroso ele é meio oleoso, meio mucoso, então ele é uma gelatina. Gelatina é lama, é água com terra, tá? O tecido ósseo, ele é um tecido que é oco, né? Ele é vazio, mas ele é estrutural, então é ar, oco com terra, com estrutura. O tecido nervoso, ele é uma mistura de um monte de coisa, porque ele tem os impulsos elétricos do Pitta, ele tem o espaço vazio da mente do Vata, ele tem o meio oleoso, o qual ele se concentra e existe, que é a bainha de mielina, a camada gordurosa do cérebro. E aí o tecido reprodutivo, ele tem também um pouco de cada um dos elementos. Então, para a gente fazer um entendimento de que quando eu faço uma restrição na dieta e falo assim, não, eu não consumo feijão, eu não consumo arroz, eu não como gordura, eu só como salada ou eu não como salada, tu está dizendo que você vai inibir um desses tecidos de receber o nutriente dele, porque cada um desses tecidos precisa de um nutriente específico. Esse é o cerne da questão. Não dá para eu dizer o quanto cada um desses nutrientes, cada um desses tecidos precisa de nutriente, sem dar um curso para vocês. Justamente esse é o curso de culinária e nutrição, tá? Que é o curso, a gente tá para abrir as inscrições semana que vem e tem todas essas aulas aqui. E essas aulas que a gente está dando durante essas 6 lives dessa semana justamente vão entrar no programa desses cursos também, tá? Mas essas aulas tem horas dessas aulas escritas todas com flipchart, com a apostila do curso. Então eu queria passar esse conceito assim, que não adianta a gente ter uma restrição alimentar e ir só por um caminho, que aquilo vai fazer faltar ou sobrar alguma coisa, porque também tem plasma em excesso, edema, sangue em excesso, furúnculo, por exemplo, alergias de pele, problemas de pele, tecido muscular em excesso, fibromialgia, não uso do tecido muscular, excesso de acidez no músculo, excesso de tecido gorduroso, obesidade. Aí tu vai vendo, o tecido pode ser em falta, pode ser em excesso. Cada um dos 7 tem que estar em equilíbrio. Tá? Tu pode ser uma pessoa magra arrasando, tu pode ser um gordinho arrasando. Tem que estar em equilíbrio com você. E aí a gente chega num conceito que é o seguinte, cara, eu tô tomando uma coisa aqui para aumentar a imunidade. Dentro do Ayurveda, esse conceito de imunidade ele chama assim, ó, ele chama Ojas. A gente vê que o Ojas ele é traduzido como vitalidade, imunidade, tempo de vida. Ele é representado como 8 gotas de um sangue muito puro que habita o coração. Quando essas gotas, né, eu vou chamar isso de telômero, por exemplo. Telômero é o tempo de vida que o nosso DNA tem. Quando uma célula se replica, né, e o meu corpo vai se replicando, ele perde um pouquinho do telômero. Então, quando eu tenho 90 anos, meu telômero está pequenininho. E aí ele vai replicar células que já estão avisando que ela tem pouco tempo de vida. O Ojas, ele é mais ou menos isso. É uma vitalidade que você vai gastando. Você recebe o Ojas da sua mãe, no momento da gestação. O 8º mês é o mês mais importante para receber o Ojas ali. Então é muito importante que o bebê ele tenha um parto normal, sempre que possível. Aí nem vou entrar em todas essas características, quem sabe dizer isso melhor é minha namorada que até estuda muito desse tema. Mas aí você vai vendo que não dá para você fazer a restrição de alguma coisa, porque vai faltar ali na frente. Tá? E o que é o conceito então da imunidade? É que quando você produziu os 7 tecidos de forma harmônica, está sobrando tecido de todos os lados, aí você começa a manter o Ojas vivo, tu começa a manter o Ojas. Ao invés de todo dia tu gasta a sua vitalidade, todo dia tu gasta a sua vitalidade, você começa a observar o que está faltando. Ah, meu plasma, lembra que ontem eu falei os principais atributos, pesado ou leve, quente ou frio e úmido ou seco. Então tu olha para cada um dos 7 tecidos e pergunta para si mesmo, como está o meu plasma? Está quente ou frio? Está úmido ou seco? Está pesado ou está leve? E a refeição de amanhã de manhã, ela vai ser escolhida de acordo com a resposta dessa pergunta. E esse é o barato, você tem que conseguir extrair isso da vida, você tem que conseguir escolher a sua refeição, então isso de certa forma me cobra um pouco, porque hoje foi quarta-feira e aqui em frente de casa tem uma barraquinha de pastel de feira, de quarta-feira. E aí, pô, eu não vou comer um pastel com caldo de cana. Vou. E eu pratico a Ayurveda para isso, para poder acordar, tomar um copo de água morna, tomar um suco matinal, fazer as minhas práticas ou não,
mas para que eu não adoeça o dia que eu quiser comer um pastel com caldo de cana. O dia que a gente, porventura, voltar a encontrar as pessoas pessoalmente e for sair com os amigos para comemorar um aniversário, a gente poder usufruir dos sentidos, dos 5 sentidos, sem sentir culpa por aquilo, porque a gente está fazendo a manutenção do nosso corpo. Então, para que você sinta vitalidade e imunidade, para que tu não fique com peso na consciência de simplesmente ser uma pessoa humana e ter desejo e querer usufruir dos desejos, a gente precisa estar em dia com o outro lado. E esse outro lado a Ayurveda ensina assim de uma forma muito fácil de entender, porque são coisas ditas há milênios, que estão escritas em livros e que aí uns camaradas, gente boa, igual eu, igual um monte de gente que tem aí no Brasil, traduz isso e explica isso de uma forma mais simples para a gente passar a entender. E aí, se eu passar a entender que o sangue pesado, por exemplo, pode ser colesterol, pode ser pressão alta, e o sangue leve pode ser anemia, pode ser fraqueza, pode ser baixo ferro. Da mesma forma que uma gordura úmida pode ser obesidade, porque está com muito peso de gordura, e uma gordura seca pode ser justamente um ressecamento e uma constipação. E aí eu não preciso ficar dando um nome de colesterol alto, só, cara, estou com peso no sangue aqui, ó, então vou ingerir elementos mais leves que fluidifiquem o sangue. Eu não consigo dar todas essas receitas, mas eu estou oferecendo semana que vem o curso que justamente amarra isso para vocês. E explica assim de uma forma mais agarradinha. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que tudo que a gente está fazendo aqui não é venda casada, até porque eu não estou com o intuito de vender nada nesse momento. A ideia é que a gente consiga criar liberdade, sabe? A liberdade para mim, que eu quero conseguir comer o meu pastel na quarta-feira, tomar meu caldo de cana e não passar o dia herdando problemas de dosha, de pita agravado. E é para que vocês consigam extrair o melhor possível, por exemplo, dessas mudanças de estação doidas que a gente está passando. Imagina a galera em Curitiba, mano. A gente está aí na primavera pegando granizo, neve em Curitiba, uma parada muito doida. Então, dá pra gente fazer a manutenção do dosha, dá pra ter o caminho do meio dentro desse campo, mas precisa estudar. Bem, vamos chegando ao fim dessa compreensão que eu fiz aqui pra gente. É hora de ativar os comentários. Peço desculpas aí pelo tremelique que dá na tela, o meu tripé quebrou na hora que estava montando a live aqui, mas para amanhã eu já vou ajeitar outro, tá? Pra gente não ter esse tremelique. Então, pessoal, obrigado por vocês ficarem aí 33 minutos me ouvindo. Eu gosto muito de falar, até perco a linha de quanto tempo passou. Vejo alguns parceiros de profissão aí como Fontana. Que legal, pessoal. Então, ontem eu fiz uma pergunta para vocês, né? Para quem estava acompanhando a live, eu falei, bem, se observem e tentem entender se vocês são pesados ou leves, quentes ou frios e úmidos ou secos. Agora a gente consegue ir um pouco além, né? A gente consegue entender mais ou menos, ó, o processo digestivo. Tá com espaço vazio ou não? Tá quente ou não? Ele tá úmido ou não? Ou tá seco? Isso é importante para a gente entender. Agora, segunda coisa, como estão os meus 7 tecidos? Você está sentindo o contentamento que o plasma fornece? Você está apaixonado pela sua namorada que te deu um chai magnífico antes de você fazer a live? Você está com coragem para enfrentar a vida com o seu tecido muscular? Você está tendo capacidade de começar uma live e na metade para o fim da live você ainda tem energia para fazer a live, que é o seu tecido gorduroso bom? Você está tendo disciplina e coerência para começar uma coisa e terminar, que é o bom tecido ósseo? Você está tendo memória para falar esse monte de coisa que não sei como eu estou tendo? E você está tendo vontade de viver, brilho pela vida, ânimo? Então você está com os 7 tecidos em dia. É legal a gente conhecer, estudar e matutar, porque esse conhecimento ele não é para você aprender aqui, trocar uma ideia na live, é para a sua vida. É para você ter um olhar sobre a vida. É para o dia que você encontrar uma pessoa. Não sei nem dizer se é um defeito, mas imagina que doideira. Quem conhece de roupa, né? Vou dar um exemplo. Quem conhece de roupa, vai no shopping e fala assim, olha aquela pessoa com aquela roupa, caramba, hein? Eu conheço de unha. Então eu vou no supermercado, vejo a atendente com uma unha vincada, eu já falo, ô moça, tudo bem aqui? Pô, tudo bem? Qual o seu nome? Ah, legal, o meu é Edson. Você sabia, moça, que unhas vincadas são pessoas que têm tendências a problemas respiratórios,
a baixa oxigenação sanguínea, problemas circulatórios. Ela, nossa, é mesmo, menino, eu fico inchada direto. Então tem esse barato, assim, eu vou caminhando perto das pessoas, sem querer eu vejo um lábio cinza. Ô, chá de gengibre é bom, né? Coisa gostosa na vida, um chai indiano, né? Coisa boa. Então, assim, é um defeito? Não sei, é uma qualidade? Também não vou dizer que é, mas eu acho que todo mundo que tem a capacidade de fazer isso devia aproveitar essa capacidade. O Ayurveda é uma parada muito fácil, muito simples, mas é por osmose. É do meio mais, é ficar ouvindo live até aprender, é ficar fazendo aula até entender. Não foi o meu primeiro curso de formação, nem o meu segundo, nem o meu terceiro que me ensinou. Eu mais aprendi com os meus pacientes, porque como eu dava consulta e tinha uma necessidade muito grande de atender a necessidade de pessoas que nem sempre, na hora que eu encontro essa pessoa, eu já sabia atender essa necessidade, eu ia embora e falava, deixa eu dar uma estudada. Aí eu voltava uma semana depois, assim, cabeçudo de resposta. Então eu sinto muitas vezes que é o tempo que faz com que a gente melhore. Pessoal, eu estou sem óculos, vou me aproximar aqui do celular. Vamos ver se vocês têm algumas perguntas. Senão eu não vou estender muito a live. Meu bracinho está doendo um pouquinho. Legal, vocês gostaram do tema? Eu senti assim que a gente amarrou bem o tema, né, pessoal? Então essa é a segunda live, né? De 6 lives que a gente está fazendo. Então a gente fez uma ontem, terça, fazendo hoje, quarta, vai fazer amanhã, quinta. Depois vai ter uma live terça que vem, quarta que vem, quinta que vem. Todas as lives são 8 da noite. Todas as lives vão ficar salvas até quinta que vem. Aí quinta que vem a gente vai fechar as lives. A gente vai estar abrindo semana que vem o carrinho para os 2 cursos completos que a gente tem, que é o curso de culinária e nutrição e o curso de Dravya Guna, alquimia e remédios caseiros. Eu estava devendo algumas aulas no curso de alquimia que a gente está adicionando recentemente. Esse barato de pandemia, dentre muitas outras coisas que foram acontecendo na minha vida pessoal, também me deixaram em dívida com os meus alunos. E a gente concluindo agora, assim, a última receita que faltava a gente desenvasar, uma receita que demorava 60 dias para ficar pronta ali, que é um óleo que ficou no escuro, eu quebrei o braço e ainda não desenvasei. Então, assim, tem muito conteúdo legal. Vai ser a segunda turma que a gente vai estar abrindo inscrição. Então ainda é um curso que eu diria que a gente ainda está colhendo os resultados das pessoas que estão fazendo, mas eu já vejo assim, uma grandiosidade para o de Dravya Guna, que eu fico feliz de ter feito isso na minha vida. Eu realmente falei, cara, se eu morrer agora, tá tranquilo, já fiz live pra caramba e fiz aquele curso de Dravya Guna, então não vão me esquecer tão cedo. Deixa eu ver se vocês perguntaram coisa, eu falo muita bobeira, né, pessoal? Dri, como saber se essas características são da área psicológica ou fisiológica? Então, Dri, é isso que eu quero dizer. Essas coisas estão muito ligadas umas com as outras. Quando a gente fala assim dos efeitos fisiológicos da dieta, eu estou dizendo que se o seu plasma secar porque você comeu muita salada e comeu muita aveia e tomou muito suco de caju, então são coisas que secam muito o plasma, se você fizer isso, naturalmente os efeitos psicológicos do plasma vão ser ressecantes. Os efeitos, eu estou com pouco tecido muscular. Então, o efeito do tecido muscular positivo promove coragem. A falta de tecido muscular vai promover o oposto, vai promover medo. Então, o entendimento do Ayurveda é muito linear dentro desse campo, tá? Acho que você consegue legal a sua resposta dentro dessa linha de estudos. Pessoal, essas aulas que eu estou dando aqui para vocês, elas estão inclusas nos 2 cursos, tanto de Dravya Guna quanto o de Alquimia e Remédios Caseiros, quanto de Culinária e Nutrição, em extensas aulas de introdução, tá? E são aulas assim que eu fiquei, sem exagero, eu fiquei anos estudando para conseguir sintetizar o assunto de uma forma tão legal assim. Só dentro da introdução eu diria que dava um curso completo. Mas claro que o legal é quanto mais informação passar para vocês, melhor. Vocês vão ficar felizes pra caramba, vão saber. Quanto mais vocês souberem, mais vocês vão ensinar. E quanto mais gente aprender a Ayurveda, mais fácil para mim, na minha próxima vida, aprender mais cedo. Então eu estou fazendo isso só para mim, no fim das contas. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Patrícia, eu não estou com os valores aqui, eu tenho uma equipe na Sankhya. Semana que vem, quando a gente abrir o carrinho, a gente divulga os valores, tá? Tânia, como consigo identificar em que tipo de tecido posso ter um problema? Olha só, Tânia, tem várias formas de identificar.
Se você fizer a observação da língua, você vai ver como está o plasma, como está o sangue e como está o fogo digestivo. Se você fizer a observação dos olhos, você vê muito como está o tecido ósseo e o tecido nervoso, tá? O tecido mental. E se você fizer a observação das unhas, você vê como estão os 7 tecidos. Aí você tem uma noção completa. Agora, se você aprender, né, se você for num bom terapeuta que sabe fazer o exame de pulsologia, aí esse cara é bom mesmo, ele fala qualquer coisa sobre você, de qualquer idade que você tinha, do seu processo de adoecimento, tá? Então, assim, os 7 tecidos na unha, por exemplo, ó, vamos ver se dá pra ver aqui. Ai, gente, minha mão tá toda torta, eu vou sentar do lado de vocês se a gente vai tentar fazer isso, tá? Então, peraí. Beleza. Nananana. A base do meu... peraí. Shiva me emprestou o seu tridente. Então vamos lá, ó. Vou fazer com toda a calma do mundo aqui que meu braço está doendo, ó. A base do meu dedo tem essa auréola branquinha aqui, né? Tá vendo? Isso é o plasma, então meu plasma tá rolando. Tá vendo como logo embaixo da auréola branca, que é a primeira coisinha mais branquinha aqui da minha unha na base dela, logo aqui em cima, tem um arco avermelhado. Esse arco avermelhado é o meu tecido sanguíneo. Ou seja, tá vermelho, né? Meu tecido sanguíneo tá quente, tá rolando. O próximo já começa a ser menos denso um pouco, mais clarinho um pouco, fazendo uma névoa, é o meu tecido muscular. Eu não sou um cara muito forte, mas ele existe. O próximo é o tecido gorduroso, já vê que ele é mais esbranquiçado. Então eu tenho um bom tecido gorduroso, a gordura é branca mesmo. O próximo é o tecido ósseo, também é branco. Agora, antes da parte branquinha do topo da unha, que eu estou vendo que não está num bom foco, então não dá para ver direito, mas talvez aqui nesse dedo vocês consigam ver melhor, ó. Antes da parte branca do dedo, tem uma leve auréola avermelhada. Essa leve auréola avermelhada, abaixo da parte branca, é o meu tecido nervoso. E como eu estou falando pra caramba aqui, ele está vermelho e quente. Então ele está ali, está bem avermelhado. E no topo, a parte branca é o tecido reprodutivo. Então, ó, quem está com a parte branca esfarinhando, está com o tecido reprodutivo muito fraco, muito fraco. Quem abaixo da parte branca aqui do topo da unha, né? Abaixo dessa parte mais do topo da unha, tá com a parte vermelha, está muito estressado. Tá com a parte vermelha meio opaca, tá com a mente muito vazia. Agora, eu tô com a unha toda muito opaca, então você tá anêmico. Então, assim, é muita coisa pra gente estudar. Eu ainda não gravei o curso de diagnóstico avançado, tá? Promessa aí pro futuro 2021. Vânia Caneco, língua esbranquiçada é má digestão? Poderia dizer que é consequência de má digestão, tá? A língua esbranquiçada significa que você está acumulando toxina no processo digestivo. O que acontece com o 7º tecido quando entramos na menopausa? Ele fica mais estagnado mesmo. É natural que ele fique menos abundante, tá? Mas é também normal para uma pessoa saudável que se cuidou durante a vida que ele continue rico, mas ele vai ficar menos abundante, tá? E para os homens também tem um decaimento muito grande, não só para as mulheres, tá bom? Já que você está falando de unha, o que é micose na unha da mão? Olha só, Gabi, a micose em geral ela está ligada com, não vou dizer assim uma má higiene, mas um meio inadequado, tá? E o meio geralmente ele está úmido e está ácido. Então um antídoto legal para micose na mão é óleo de cravo. Tá? Eu até nesse curso de Dravya Guna eu ensino a fazer um óleo para fungos e micoses, que tira inclusive do dedão do pé, que é o barato mais difícil que tem. Mas tem que arejar, tem que pegar sol, tem que botar um óleo desse tipo, assim, que é bem legal. Quantas unhas estão muito quebradiças e com rachaduras, Thaís? É porque seus tecidos estão com uma qualidade bem fraquinha mesmo, tá? É legal você fazer um entendimento sobre os processos de rejuvenescimento do Ayurveda, a gente chama de Rasayana, mas para você ingerir Rasayana, para você ingerir uma coisa que rejuvenesce, tipo tâmara, capicachu, tribulus terrestre, maca peruana, você tem que ter fogo digestivo. Então, para a gente não passar pelo erro de te dar uma coisa muito boa, mas que você não vai digerir, às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Você precisa passar por um bom terapeuta que te auxilie a entender o que está faltando, o que está sobrando, estabilize o seu fogo digestivo e te dê os nutrientes necessários para você perder esses tecidos que as suas unhas estão mostrando que estão faltando.
para você ganhar os tecidos que as suas unhas estão mostrando que estão faltando. Beleza? Pessoal, vamos encerrando a live, 45 minutos, a gente volta amanhã, vou bater uma foto com vocês, obrigado pelo presente de todo mundo. Então amanhã, 8 da noite, a gente tem a próxima live, que o tema é, deixa eu confirmar aqui, ai que menino organizado, espera aí que o meu WhatsApp tem que abrir para isso, estou abrindo ele aqui no computador. Amanhã, hoje foi rejuvenescimento dos tecidos, e amanhã o ganhador é afrodisíacos e anafrodisíacos. Então a gente vai falar legal pra caramba a live de amanhã, tá? Apesar de eu não estar lembrando o que eu ia responder, né, qual era o tema, mas a gente vai falar justamente dos alimentos que têm uma riqueza de aumentar a vitalidade, de aumentar a odias, de aumentar telômero, de aumentar tempo de vida, de aumentar sistema imunológico, de combater Covid, blá, 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 blá. E a gente vai falar justamente de uma coisa que pouca gente fala, quais são os anafrodisíacos, quais são as coisas erradas que a gente faz uso e que muitas vezes as pessoas acham que estão arrasando, mas estão destruindo o nosso corpo. Principalmente, o principal motivo é porque as pessoas acham que estão arrasando. Então fazem o uso demais de coisas que teoricamente podem ser boas, mas às vezes acabam matando um monte de gente. Eu não estou zoando quando eu falo matando, tá? Eu lembro quando noz da Índia virou moda, e aí a noz da Índia ela tem uma coisa maravilhosa sobre ela. Ela é um tipo de pimenta abrasiva, que quando você ingere aquilo, ela passa igual um ralador pelo seu sistema digestivo, ela vai ralando e destruindo tudo que está grudado ali. Então ela vai tirar um muco do chocolate, ela vai tirar a fleuma da Coca-Cola, a toxina da carne, mas depois que ela tirar esses baratos, ela também vai começar a destruir o seu sistema digestivo. Ela não vai parar. Aí a pessoa começou a tomar para emagrecer, mó galera morreu um tempo atrás aí por diarreias crônicas e desnutrição pelo uso exagerado de noz da Índia para emagrecer, né? Bobei e dancei no braço, mãe. Você já sabe o que houve, né, Maria Luísa? Então, beleza, pessoal. Obrigado pelo presente de todo mundo. Amanhã a gente continua às 8 da noite falando de afrodisíacos e anafrodisíacos. Batendo a foto da noite. Obrigado pelo presente de todos. Que bom que você passou por aí, mãe. Namastê, pessoal. Peraí, não bateu a foto, peraí. Peraí que eu vou tentar de novo. Que eu não tô sem mão para fazer isso. Consegui. Valeu, pessoal.